Attention. This alert will keep playing until the situation has been resolved. (26 de abril de 1959), 20 anos após a morte de Thomas e Martha Wayne, uma figura misteriosa foi avistada perto do telhado do asilo de Arkham. Testemunhas afirmaram que esse indivíduo tinha uma roupa de morcego e estava se esgueirando pelos cantos escuros. Por esse motivo, o lugar ficou sob um confinamento. Testemunhas também afirmaram que esse homem, que foi descrito como extremamente desnutrido, estava indo em direção à área de contenção especial, onde permaneciam os criminosos Waylon Jones, Kirk Langstrom, Pamela Lillian Isley e João Ninguém, mais conhecidos como o Crocodilo, o Morcego Humano, a Era Venenosa e o Coringa. Enquanto murmurava justiça, o homem se dirigia ao local. Tudo que esse homem deixou para trás naquele fatídico dia assombra a cidade de Gotham até os dias de hoje. Apenas o Coringa sobreviveu, enquanto os outros 3 tiveram seus corpos mutilados e desfigurados. Ainda a criatura usá-los para montar um símbolo no chão que se parecia muito com um morcego. O estado mental de Coringa piorou muito após esse incidente, e ele afirmou que estava preparado para o retorno do morcego. Fez até mesmo um desenho do que havia testemunhado. Em um arquivo encontrado no escritório de comissário Gordon, ele disse que muitos haviam avistado o tal Batman, que é como estavam chamando a criatura no momento, por aí de uma forma muito mais comum. Além de pessoas que estavam andando por aí com capas, causando mais dor e pânico do que ajudando de alguma forma, pagando de vigilantes no caso. Mas tinha alguma coisa estranha, por causa que isso tudo aconteceu no mesmo dia dos assassinatos dos Wayne, há 21 anos atrás. E o pobre Bruce, antes do sumiço dele, ele estava se comportando de uma forma muito estranha, que foi o que seu amigo Ted Kord afirmou. O garoto nunca tinha superado a morte dos seus pais. Não comia, não dormia e era completamente obcecado por algumas ideias malucas, como a de restaurar a ordem em Gotham. E após o Ted ter dito isso tudo para Gordon, a indústria Kord, na Founder Island, foi queimada com todos os funcionários dentro. Algumas pessoas acham que Bruce está morto e outras acham que ele está viajando por aí. Mas Gordon, assim como algumas outras pessoas, acham que ele nem saiu de Gotham, e sim que ele é o Batman. Citizens of Gotham, vengeance is coming. Em uma fita, uma pessoa afirma que o Batman é o Bruce Wayne. As primeiras coisas que a gente precisa analisar dessa fita é a identidade da pessoa que gravou, pois ele de alguma forma está tentando transmitir essa mensagem sem ser pego pelas autoridades. Ou seja, a gente pode eliminar pessoas comuns e sim, ele pode ser um criminoso. Além do fato dele poder testemunhar o morcego em ação de perto, pois ele diz que apesar do homem estar magro, ele possui uma força e agilidade incríveis, talvez pelo uso de alguma droga ou alguma substância poderosa. Ou seja, ele pode ter sido um dos criminosos que passaram pelo Batman. Ele viu o Batman bater em outras pessoas, matar outros criminosos, e ele deu um jeito de fugir, de alguma forma. Algumas teorias nos comentários do vídeo é que essa pessoa da fita é possivelmente o Coringa ou o Charada, mas é muito mais plausível que ele seja o Charada, porque o Coringa piorou muito depois do incidente de 1959 lá em Arkham, né? O que pode acabar fazendo com que a inteligência que a gente conhece dele fosse completamente comprometida, restando só o Charada, que pode deduzir que o Wayne era o Batman, além de conseguir coletar algumas provas e conseguir passar essa fita adiante sem ser pego pelas autoridades. E as provas que o Charada tem são que desde que o incidente em Arkham aconteceu, o Bruce desapareceu e nunca mais foi visto. E a segunda foi o seguinte áudio que ele afirma com veemência que é real.
these children or the bat. Call the police immediately. Depois de algum tempo, houve um noticiário que passou na velha Gotham, Miagani Island e Blake Island sobre algumas pessoas que estavam desaparecidas, e que muitas pessoas estavam desaparecendo nessas áreas em específico. Ou seja, era um alerta para que as pessoas desses locais se cuidassem, trancassem suas portas e ficassem de olho nos seus familiares e não chegassem perto do tal morcego. As pessoas que desapareceram foram Dick Grayson, Barbara Gordon, Stephanie Brown e Jason Todd. Eu quero que vocês lembrem desses nomes. No fim desse noticiário, de certa forma foi interrompido por algumas mensagens em vermelho que dizia: vocês estão atrasados e eles são família agora. Como se fosse o Batman meio que hackeando o sinal. E mostrava alguns 4 caixões, que eu vou me aprofundar neles depois, então lembre-se dos caixões também. Após isso, uma casa em chamas, que muito provavelmente era a Mansão Wayne, com um som de sirene de bombeiros de fundo. O departamento de polícia de Gotham City fez um anúncio na televisão mandando algumas instruções de como as pessoas podem proteger as suas pessoas amadas a não sumirem, a não desaparecerem ou serem raptadas. O primeiro passo era ficar de olho nelas, o segundo passo, trancar suas portas e janelas, e o terceiro e mais importante, não deixá-las ter contato com o morcego. It will harm you. Depois desse fogo na mansão Wayne e uma minuciosa investigação policial, tudo que foi encontrado intacto eram apenas um relógio e uma foto da família Wayne. Após os policiais saírem do lugar, um jovem curioso chamado Tim Drake descobriu atrás do relógio uma caverna enorme e misteriosa. E o que ele achou lá foi o pior. Além das roupas de morcego e um carro modificado, arquivos sobre a história de Gotham, também tinha uma lista com o nome de várias pessoas em que o seu nome estava incluído. Ele ficou muito assustado com essa descoberta e ficou também bem desorientado. O Tim se deparou com algumas pessoas que estavam lá, que no caso eram as pessoas que foram sequestradas pelo morcego. E assim que eles o viram, ele começou a correr. Enquanto ele corria, o morcego cruzou seu caminho, mas a criatura acabou não seguindo ele e deixou ele fugir. Então Drake pegou sua bicicleta e saiu fora do lugar. E ele estava determinado a desaparecer de Gotham e nunca mais voltar. Mas, infelizmente... Nesse momento, Jason Todd, o quarto capturado pelo morcego, lá como a gente viu no vídeo sobre o noticiário. Ele conta como ele foi raptado e por que o morcego faz essas coisas. Todd e sua mãe foram abandonados por seu pai e por causa disso, a sua mãe começou a abusar de drogas, o que forçou o garoto a ter que conseguir dinheiro para prover ao celular por conta própria. Ele o fazia roubando peças de carro, rodas e vendendo. Um dia sua mãe acabou falecendo, mas Jason não tinha a menor escolha. Sozinho no mundo, ele teve que continuar ralando para sobreviver. Em uma noite, ele viu um carro estranho que parecia valer muito dinheiro. Então ele ficou bem animado, né? E começou a afrouxar as rodas dele. Até do nada, alguém ter nocauteado ele. E ele não se lembrava muito do transporte até a cela quando ele acordou na caverna e algumas outras pessoas estavam lá com ele. E um deles, o garoto de circo e também o primeiro raptado, Dick Grayson, que virou seu amigo. Mas infelizmente, Dick foi o primeiro que o morcego transformou, entre aspas, utilizando uma variação da droga que era conhecida como veneno, que vale lembrar que era aquela que o Bane utilizou muito na série. E por algum motivo, o Jason ele seria o terceiro, mesmo tendo sido o quarto raptado após Selina Kyle. A mulher gato, que o morcego tinha uma quedinha, né? Apesar de tentar resistir, Selina foi
completamente derrotada e muito provavelmente morta e levada para algum outro lugar. E na vez de Jason, o morcego amarrou ele e perguntou sobre sua família. Batman afirmou que após a morte de seus pais, quem cuidava dele era seu mordomo, Alfred, que depois morreu também. E após descobrir que o garoto não tinha mais nada, o morcego sentiu uma certa empatia com ele e pediu para ele se juntar no combate ao crime, sem manter aquela forma meio forçada de fazer as pessoas se tornarem Robins, né? E o Jason se recusou, chamando o cara de lunático, mas o Batman não gostou nada disso e usou uma espécie de toxina do medo. E daí as amarras de Jason se afrouxaram e ele escapou. Apesar do Batman ter usado uma espécie de corda para agarrar o Jason, uma espécie de coisa de metal estava perto ali e o Jason usou para cortar essa corda e conseguiu fugir. E assim ele escapou, e logo após ele escapar, a casa inteira, a mansão Wayne, explodiu. O Batman fez alguma coisa. E na descrição tinha uma pista de que o Jason poderia se tornar o Capuz Vermelho para poder ir caçar o Batman. Estava escrito de que ele iria se certificar de que ele seja mandado para o inferno. Agora nós vamos voltar na parte dos caixões, onde por enquanto 5 pessoas tinham sido raptadas. Lembrando, Dick Grayson, Barbara Gordon, Stephanie Brown e Jason Todd. Como o Jason mesmo afirmou, ele foi o quarto a ser raptado, mas tinha algumas outras pessoas com ele lá, sendo que uma delas era o Dick, que sofreu a mutação do veneno, a outra conseguiu fugir, uma das pessoas, sendo elas Barbara Gordon ou Stephanie Brown, mas muito provavelmente foi a Stephanie, a Selina Kyle. Ou seja, fica meio incongruente, né, com o número de pessoas que estavam desaparecidas no noticiário. Ou seja, a Mulher Gato já é uma mulher mais velha. Então ela não apareceu lá e ela meio que já era desaparecida por conta própria. A gente pode levar essa parte em consideração. Então acabou que ninguém deu falta dela, né? Mas uma coisa que deixa muito estranha é a gente ter apenas 4 caixões. Sendo que Selina Kyle foi morta. Provavelmente um daqueles caixões era pra ela, o outro pro Batman em si, o outro talvez pra Barbara Gordon, a Stephanie sumiu e o Jason fugiu. Mas assim, são 5 pessoas pra 4 caixões, o que fica meio estranho, não fica? Only Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. Sing Coca-Cola. Agora nós estamos em 1963. Na televisão estava passando um comercial da Coca-Cola. Um comercial bem esquisito, né? E estadunidense, por sinal. Daí a gente vê uma aparição bem breve do líder da Corte das Corujas, o Homem-Coruja. E uma frase que passa bem rápido que diz: "Mande o Garra para a cabeça do morcego." Os Garras, na história do Batman, são conhecidos em inglês como Talons, que são pessoas que são abduzidas e treinadas para poder serem assassinos da Corte das Corujas, né? Que é uma organização secreta e tecnicamente lendária que é conhecida como vilão no Batman, que é um grupo de vilões. Enfim, isso evidencia que nessa série eles ficaram sabendo desse tal morcego assassino e resolveram interferir de alguma forma. Ou seja, agora para lutar contra o Batman nós temos a Corte das Corujas e o Jason Todd, talvez como o Capuz Vermelho. Na última fita, Gordon retorna como protagonista, mas dessa vez bem longe de Gotham. Após a morte de sua filha Bárbara, ele desistiu e saiu da polícia. Na fita, ele afirma que após o desaparecimento do morcego, a taxa de crime voltou a subir e as ruas estavam cheias de criminosos malucos. Um caos total. Mas o pior deles era o único que o Batman deixou vivo na noite de 1959. O Coringa.
Ele matou mais de 30 pessoas nos últimos anos e está completamente fora de controle. As pessoas sabiam os assassinatos que o Coringa cometia, pois ele sempre deixava sorrisos nos cadáveres, assim como o seu. Além de que em alguns ele deixou desenhos do morcego. O que claramente mostrava que a criatura vinha atormentando e observando o Coringa, mas sem matar ele. Isso por causa que o palhaço matou os pais de Batman quando ele ainda era criança. Matou Thomas e Martha Wayne naquele fatídico dia, há mais de 20 anos atrás. Então a nossa história termina com letras em sangue afirmando que ele está sempre te observando. Mas ele não é um morcego.